Nessa aula a gente vai ver o princípio de indução eletromagnética, que é o princípio de funcionamento da geração de energia. Até agora a gente viu o que é tensão elétrica, corrente elétrica, mas a geração de energia elétrica a gente não viu e a gente vai entender o porquê que acontece isso. Eu, obviamente, não vou entrar em detalhes matemáticos aqui, até porque é um cálculo bem complexo de se entender, precisa ter uma base muito boa matemática de cálculo diferencial integral, mas a gente vai ver só o princípio físico aqui para poder entender. E por último, né, eu vou usar um exemplo prático para a gente ver isso acontecendo na prática, um motor gerando energia elétrica. Para simular, eu vou usar o simulador PHET.Colorado aqui, é um site, é muito bom para simulação, a gente vai conseguir enxergar as linhas de campo do ímã e como que ele vai gerar energia elétrica numa bobina. E esse é o princípio básico e é como é gerado a energia que chega até as nossas casas, beleza? Então vamos para o simulador. Então o site que a gente vai usar é esse simulador phet.colorado. É um site muito bom da Universidade de Colorado lá. Tem diversas simulações que dá para fazer aqui e dá para você consegue calcular algumas coisas, né? Se você for estudante, calcular alguma coisa e ver se coincide com a simulação, né? Então esse é um site muito bom, fica a dica aí. Então o ímã, todo mundo sabe o que que é um ímã, lógico. Tem dois polos, polo norte e polo sul. O polo norte vai atrair o polo sul de outro ímã e o polo sul vai atrair o polo norte de outro ímã e vice-versa. Com esse princípio, né, as linhas de campo, você pode ver que elas são interligadas uma com a outra, né? E aonde que tem o maior fluxo magnético é no final do polo. Então, movimentando o ímã aqui, as linhas de campo também mudam e também influencia na bússola. O polo norte atrai o polo sul e vice-versa. Beleza? Então é o ímã, todo mundo sabe o que que é. E as linhas de campo você consegue ver na simulação aqui. E o que que é um eletroímã? Bom, o eletroímã acontece quando a gente liga uma bateria numa bobina, por exemplo, que é nesse caso simulação, a gente consegue ver a corrente elétrica fluindo e ela gerando um campo eletromagnético ao seu redor ali. Então, quanto maior a tensão, maior a corrente elétrica e maior as linhas de campo, obviamente. E é um campo fixo que tem um polo fixo. Ele vai ter um polo norte e um polo sul. Se eu ligar a bateria em 10 volts positivo, o campo vai estar num sentido. Se eu inverter o sentido da corrente elétrica, o campo magnético também vai mudar o seu sentido. Então, repare que ele também atrai a bússola, ele também está fazendo o mesmo papel do ímã que a gente viu na outra simulação, beleza? E isso daqui é um gerador elementar. Você vai ter uma bobina ligada a uma carga, por exemplo, e o ímã, eu vou movimentar, ele vai gerar energia aos poucos. E por que que isso acontece, né? O ímã nada mais é do que um agitador de elétrons. Se você fizer um movimento mecânico ali no ângulo certo, daí tem vários fatores, né, que vai influenciar na corrente elétrica. A intensidade do campo do ímã, a quantidade de espiras, a área da espira e a força que você vai estar exercendo ali e até a carga. Mas é muito número, muita variável, a gente não vai ver tudo isso aí, é muito detalhe e se, se você quiser entender a fundo, você vai ter que correr para matemática, não tem jeito, tá? Física e matemática. Então repare que se eu movimentar o ímã devagar, ele vai gerar uma corrente elétrica baixa. Se eu aumentar aqui a velocidade, ele também vai aumentar o fluxo de elétrons ali e, consequentemente, a corrente elétrica. E o que é interessante aqui? O ímã, quando eu movimento na bobina, se não tiver ligado carga, beleza, ele vai gerar uma tensão ali, mas não vai influenciar na força que eu vou exercer o movimento do ímã. Só que quando eu ligo uma carga, ele vai oferecer uma resistência da corrente elétrica e ele vai impedir o ímã de movimentar. Parece mágica até, né? Mas é muito interessante isso daí. O ímã, quando eu vou movimentar ali o ímã na bobina, ele vai gerar um campo do mesmo polo, então do polo contrário, quer dizer. Então ele vai atrair o ímã. Então ele vai tender a ficar, vai ter um atrito ali magnético
vai ser difícil movimentar. Por isso que a corrente elétrica não é mágica, é transformação de energia, né? Você transforma energia mecânica em energia elétrica. E é isso que acontece na geração de energia lá na hidrelétrica, que chega, que gera energia para chegar até a casa da gente aqui, que é o gerador. Então aqui é um simulador do gerador. A gente tem uma torneira aqui, uma, uma roda d'água ali com um ímã e a bobina ligada a uma carga. Se eu aumentar, aqui está parado, lógico, não tem movimento, não tem variação do campo magnético ali do ímã e não tem indução de corrente elétrica na bobina, obviamente. E se eu começar a abrir a torneira, ele começa a girar o ímã e começa a acender a lâmpada. Repare que a lâmpada, ela aumenta a intensidade e diminui, aumenta e diminui. E por que isso acontece? O polo norte, ele vai induzir a corrente num sentido. O polo sul, ele vai induzir a corrente elétrica em outro sentido. Só que conforme eu vou virando esse ímã, a intensidade também da corrente elétrica também vai mudando. Por isso que a gente viu na outra aula lá que a corrente alternada é por causa desse fenômeno. A corrente elétrica ela não é gerada continuamente. É um ímã girando que induz corrente elétrica na bobina e ora induz para um sentido e ora para outro sentido. Por isso que é corrente alternada. E logicamente aqui, conforme eu vou aumentando o fluxo de água, vai aumentando também a velocidade do ímã e a indução eletromagnética no campo. Vai induzindo mais corrente elétrica ali na bobina. O campo muda, a variação do campo muda. E aqui também até eu consigo simular aqui a intensidade do campo. Ó, quanto maior o campo, maior a corrente elétrica. Quanto menor o campo, menor a corrente elétrica gerada. Beleza? A área da bobina também influencia. Então, esse simulador é bem interessante. Você consegue fazer bastante coisa aqui. Beleza? Então, a gente viu como é que gera energia elétrica. E a gente vai ver uma foto aqui, uma imagem do gerador trifásico, que é o gerador que manda energia para casa da gente aqui. Beleza? Essa imagem de um gerador trifásico, ele tem três bobinas. A gente fala que é defasado em 120 graus. É lógico, um círculo tem 360 graus, dividido por 3, 120 graus. Repare que as bobinas aqui elas estão organizadas em três pontos diferentes do círculo. Imagina que isso aqui é a roda d'água, entre aspas lá. Então ele vai girar nesse sentido. Ora vai passar o polo sul em todos os ímãs, o ímã, o polo sul do ímã vai passar em todas as bobinas ali e ora o polo norte, beleza? Então quando passar o polo sul vai induzir um sentido, quando passar o polo norte vai induzir outro sentido. Então repara que aqui eu tenho as ondas geradas nessa bobina, as ondas geradas nessa outra bobina estão aqui e nessa outra aqui estão aqui. Só que repare que ela vai aumentando e diminuindo e não no mesmo momento, concorda? Porque o polo sul quando estiver na bobina de cima, a de baixo vai estar chegando no polo norte e assim vai mudando. Então ele vai ter tempos diferentes de geração, que a gente consegue ver aqui nessa imagem aqui, ó, no gráfico. A fase 1 começa em 0 grau, vai aumentando até chegar em 90, abaixa em 180, chega a 0 em 180. Depois chega no pico mínimo em 270 e depois sobe e fica para 0 em 360 graus. Já a segunda bobina começa já em 0 graus lá em cima, começa no pico de tensão, vem diminuindo. Então eles são defasados em 120 graus. É isso que a gente fala que as fases elas não estão alinhadas, elas não tem como. Você consegue ver pela geração, a gente viu a geração de energia elétrica lá, elas não são geradas no mesmo momento. Por isso que esse gráfico fica desse jeito aqui. Aqui a parte de cima é os positivos, aqui embaixo os negativos. Beleza? Esse é o princípio do gerador de energia elétrica. E ele é trifásico, né? É um gerador trifásico que acontece lá na hidrelétrica. Então, lógico que tem vários outros processos no meio do caminho aí para chegar energia até a nossa casa. Beleza? E o mesmo princípio que a gente viu aqui, a gente consegue ver também no motor de corrente contínua, que a gente vai ver agora. O motor de corrente contínua, ele tem dois ímãs fixos, um campo magnético ali gerado um eletroímã gera um campo magnético aqui, e a hora ele vai percorrer ali a corrente elétrica e vai atrair o eletroímã no sentido do ímã fixo. Só que quando ele atrair, a gente tem um negócio aqui chamado escova, ele vai mudar o sentido do campo e vai
repelir e vai atrair do outro lado. Por isso que o motor gira. E quando a gente inverte a polaridade da bobina ali, da bateria, por exemplo, ele vai girar no sentido contrário, por causa desse princípio. Então esse é o princípio do funcionamento do motor de corrente contínua, que a gente vai ver agora na prática como é que ele gera energia elétrica, beleza? O nosso sistema já está aqui, é um multímetro que está conectado a um motor de corrente contínua. Esse motor, eu vou girar ele para gerar uma tensão elétrica aqui, e vai ser observado no multímetro. Já está na escala de 2 volts, vou ligar o multímetro e começar a girar. Repare que eu vou girar no sentido horário, ele gera 150 milivolts mais ou menos ali. Ele alterna, né, porque a força não é contínua, eu não consigo fazer uma força contínua. E se eu girar no sentido contrário, repare que ele vai aparecer um símbolo de menos. Ele vai gerar uma tensão contrária, porque a corrente elétrica está invertendo também. Beleza? Então esse é o nosso teste prático e você pode ver que funcionou corretamente. Eu não consigo girar muita tensão porque é muito limitado aqui, né? Girando com o dedo aqui não gera tanta energia assim. Beleza? Essa foi nossa aula de hoje, espero que tenham gostado. Eu particularmente gosto muito dessa parte de eletromagnetismo, apesar de não ser uma coisa tão fácil de entender. Envolve muito cálculo, e se você não gosta de cálculo, para entender, para buscar essa informação aí, só aceita isso daqui, cara, porque é muita coisa mesmo, sério mesmo, é muito detalhe para calcular, entender todas essas linhas de campos. Mas o princípio básico aqui, a gente vê na simulação, na prática ali, você vê que acontece. Então não é a teoria furada, né? É uma coisa que realmente acontece. Mas é isso aí. Espero que tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima.